Seja muito bem-vindo à nossa segunda aula do curso de Lógica de Programação e Algoritmos. E bem, esta é a segunda aula da nossa trilha de 6 vídeos. Então, caso você não tenha visto o primeiro, eu aconselho que você volte ao primeiro e assista o primeiro vídeo. Tudo bem? Então, vamos dar procedência aqui na nossa aula. Beleza? Curso de Lógica de Programação e Algoritmos totalmente de graça, tá bom? Então, beleza. Vamos dar procedência. Vamos dar procedência. Essa é a nossa segunda aula, em que a gente vai entender o quê? As estruturas de um algoritmo. Não na parte de código em si, tá? Na parte de programação, a gente não vai tratar disso hoje, nesta aula, mas nem neste curso, tá? Esse curso é mais conceitual, mas você vai entender a estrutura por trás do algoritmo. Beleza? Então vamos lá. O que é um algoritmo? Um algoritmo é uma sequência lógica de instruções para resolver um determinado problema. Ponto. Essa é a definição de algoritmo. É uma sequência lógica de instruções que você vai dar para o programa do computador para você poder solucionar algum problema. Beleza? Então vamos dar procedência. Passo a passo. Passo a passo ele é muito importante no algoritmo, porque como ele é uma ordem cronológica de ações que o computador vai ter que tomar para poder resolver um problema, passo a passo é exatamente isso. Então as decisões não. São as ações que o computador vai ter que tomar cronologicamente para poder resolver aquele problema. Então, passo a passo. Isso é a base do algoritmo. E como o algoritmo é a base da sua programação. Tá bom? Eficiência. Este método de algoritmo, ele é amplamente utilizado no mundo porque é o mais eficiente. Tá? O algoritmo sempre vai buscar resolver um problema da maneira mais eficiente possível. Sem que tenha muito desperdício de código e muito desperdício de pensamento por parte do programador. Tá bom? Então, vamos lá. Passo a passo para criar um algoritmo. A primeira parte é entender o problema. Não adianta você querer solucionar alguma coisa que você nem sabe o que é. Concorda comigo? Então, você precisa entender a magnitude, entender a completude do problema, ou seja, completamente o problema. Você precisa entender exatamente no que aquele problema infere no seu código ou, enfim, na sua aplicação, o que for, para você conseguir desenvolver aquilo. O segundo é definir os dados. Quais dados eu vou usar e quais dados estão sendo usados para poder reverberar nesse problema que está sendo causado. Entender isso. E o terceiro e último passo, para planejar o seu algoritmo, não para fazer ele, é planejar os seus passos. Que é isso? Você vai pegar, vai analisar exatamente o que está acontecendo, exatamente o que deve ser feito para você fazer cronologicamente, assim como eu tinha dito, as ações que o computador vai ter que tomar. Então, beleza, primeiro eu vou fazer isso, segundo fazer isso, segundo fazer isso. Pum, solucionou o problema. Você planejar os seus passos. Realmente importante, tá bom? Vamos pro próximo. Entrada, processamento e saída. Isso aí foi brevemente explicado na próxima aula, mas na última aula, mas eu vou explicar melhor. Entrada. O computador vai pegar e vai receber as informações. Eu tinha dado exemplo na última aula de uma variável. Variável, você assistiu a última aula, sabe o que é. Variável é aquela caixinha que guarda qualquer tipo de informação no nosso código. Ela é primordial no código, tá? Então, entrada dos dados. Vamos pegar esses dados, ou vamos entender as variáveis que já estão sendo usadas, e elas estão dando entrada no nosso algoritmo. Elas que estão sendo manipuladas pelo nosso código. Processamento. É basicamente a manipulação que eu falei para vocês. É o quê? Vamos pegar essas variáveis, vamos pegar esses dados aleatórios, vamos fazer alguma coisa com eles. Alguma coisa que seja útil para o nosso programa, tá? Para poder solucionar o nosso problema. E saída. Saída é o resultado. Então, eu vou dar um exemplo para vocês que eu dei na última aula. Caso você tenha visto a última aula, você já vai saber, então. Mas se você é apressado e está vindo direto na segunda, vamos supor que eu tenho uma variável chamada Brian, que é o meu nome. Variável tipo texto, mesmo, beleza. Eu quero fazer o quê? Quero contar a quantidade de caracteres que tem nesse nome. E qual que vai ser minha saída? Esse é o processamento. Contar a quantidade de caracteres. É a manipulação dos dados, lembra? Qual que vai ser minha saída? Exatamente o número de caracteres. Então, entra os dados, manipula, processa os dados, faz o que você quiser fazer com eles, dá uma saída, retorna alguma coisa. Beleza? Então, vamos para a próxima. Conclusão, resumo de tudo visto. Tá vendo como é? Cara, muitas pessoas demonificam, de certa forma, o estudo dos algoritmos. Mas, meu, não tem segredo. Se você pegar da base, se você pegar fácil, assim como eu estou ensinando para vocês, não tem erro. Você vai entender essa desgrama de uma vez por todas, você vai entender, cara.
Todo mundo fala que é difícil, mas não é. A base da programação, não tem como a base de alguma coisa ser difícil, gente. A não ser que você esteja estudando física quântica. Aí eu acho que a base vai ser difícil. Mas nem deve ser também. Viajei aqui, vamos continuar. Definição de algoritmo é o quê? Uma sequência lógica de instruções para resolver um determinado problema. Que é algoritmo? Ponto. Grave na sua cabeça. Se alguém tá andando na rua, alguém pergunta para você, ô, o que é um algoritmo? Você já vai saber. Pum. Já vai lembrar, tá bom? Beleza. Passo para criar. Definir sempre os passos, tá bom? Os passos para criar um algoritmo são entender o problema, lembra sempre disso. Depois, definir os dados que você usar naquele problema ou os dados que já estão sendo usados. E depois, planejar as etapas, certo? Ponto. Se alguém perguntar para você também o que são os passos para criar um algoritmo, você já sabe. É isso aí. Tem erro, tá? E etapas de algoritmo. Que é isso? É o que eu falei lá para vocês. É a entrada, dado entra, processa, dado manipulado, saída, resultado da manipulação dos dados. Simples, fácil, entendeu? Então, caso você tenha gostado dessa aula, deixa eu só voltar pra minha cara aqui. Caso você tenha gostado dessa aula, não esqueça de se inscrever no canal, deixar um like aí pra me ajudar, tá bom? E eu te vejo nas próximas aulas. Se você tá aqui na segunda e não viu a primeira, cara, vê lá a primeira, que ela é até mais importante que a segunda, tá bom? Eu vou falar isso pra todos. E eu te vejo nas próximas aulas. Falou? Falou pra você aí e acompanha o curso, hein?